Olá, vamos retomar a nossa interatividade, então vamos lá. Nós temos as letras A, B, C, D e E, e a alternativa que está incorreta, ou seja, que não apresenta aí uma informação correta sobre o cálcio sérico, seria a letra C, em que o cálcio ele estaria elevado no hipoparatireoidismo. Então, essas são algumas doenças em que podem ter ou não a alteração do cálcio sérico, e a que está incorreta, portanto, é a doença do hipoparatireoidismo. Na sequência, nós vamos dar início a um novo conteúdo, que é sobre os exames laboratoriais do tipo microbiológicos. Então, nós vamos agora iniciar um novo conteúdo e vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de exames microbiológicos. Dentre esses exames, nós temos 4 principais tipos, a principal finalidade dos exames microbiológicos é identificar o foco e o agente patológico causador de doenças infecciosas. Então, esses exames eles são principalmente indicados quando o indivíduo ele tem algum comprometimento infeccioso, bacteriano. E nós temos, então, 4 principais tipos de exames microbiológicos, que nós temos a hemocultura, a urocultura, o exame do líquor e o exame do escarro. Então, na sequência, nós vamos falar sobre a hemocultura. A hemocultura é o exame de escolha na suspeita clínica de bacteremia, que algumas vezes ocorre por um único micro-organismo, ou também ele pode ser causado, por exemplo, por várias bactérias diferentes, que seria a polimicrobiana, e essa alteração, então, significa que o indivíduo, ele, na verdade, tem não uma bactéria, mas um conjunto de bactérias, que seria uma colonização de bactérias. Isso é muito comum, às vezes, em ambiente hospitalar, identificável através de infecções cruzadas, em que pacientes, muitas vezes, são necessários ficar, por exemplo, em áreas de isolamento, em quartos separados, para que essas doenças infecciosas elas não sejam transmitidas para outras pessoas, e incluído, é necessário também que os próprios profissionais de saúde eles tenham uma paramenta adequada para o cuidado desses pacientes, tanto para evitar o próprio contágio, mas também no próprio manuseio do paciente que está com esse processo infeccioso. A hemocultura, então, é o exame, nesse slide vocês veem, que ele vai ser utilizado para avaliação de uma suspeita clínica de alguma bactéria. E existem 4 tipos de bacteremias, que podem ser as transitórias, as intermitentes, as contínuas e as de escape. No próximo slide, a gente vai apresentar para vocês o que significa cada uma dessas bacteremias. Bom, então elas podem ser classificadas, portanto, as bacteremias em 4 tipos: as transitórias, as intermitentes, as contínuas e as de escape. As bacteremias transitórias são aquelas bactérias, aquelas doenças causadas por bactérias rápidas e a mais comum, com duração que pode variar de alguns minutos a poucas horas. As bacteremias intermitentes são aquelas em que ocorre manifestação em intervalos de tempo variáveis, apresentando febre de origem determinada, ou seja, aquelas doenças bacterianas que vai e volta. As bacteremias contínuas, elas são ocasionadas, por exemplo, por infecções, e um exemplo comum seria as endocardites infecciosas, agudas e subagudas, além de infecções endovasculares, que podem ocorrer aí, por exemplo, nos vasos sanguíneos. As bacteremias de escape, que ocorrem mesmo enquanto o paciente ainda está em antibioticoterapia, ou seja, fazendo uso de antibiótico de maneira sistêmica. Ou seja, essas bacteremias de escape são muito comuns em pacientes que já estão fazendo tratamento, porém, às vezes o medicamento ele não é específico para a bactéria que o paciente apresenta. Então, até identificar o remédio adequado, às vezes é necessário que ele se submeta a algumas medicações diferentes, até, por exemplo, que seja identificada. Alguns medicamentos são específicos que abrangem bactérias diferentes, mas alguns é necessário que o remédio ou a medicação ela seja adequada e específica para aquela determinada bactéria. Agora passando para um outro exame, que seria a urocultura, Então, a urocultura a gente observa nesse slide que ela nada mais é do que o exame destinado para a avaliação do trato urinário, Aproximadamente 40% do total dessas infecções são nosocomiais.
A gente também tem aqui uma frequência, né, de que as mulheres adultas, elas, em comparação aos homens, têm 50 vezes mais chances de adquirir uma infecção do trato urinário do que os homens. E 30% das mulheres apresentam infecção do trato urinário sintomática ao longo da vida. O que significa uma mulher apresentar uma infecção do trato urinário de maneira sintomática? Ou seja, grande parte das mulheres, elas sentem, né, algum desconforto relacionado ao trato urinário ao longo da vida. Muitas vezes, atletas ou mulheres que praticam atividade física, elas, em função da sobrecarga, muitas vezes no abdômen ou com peso, com exercícios de membro superior, elas podem fazer com que ocorra uma pressão frequente e constante sobre, né, o abdômen e o baixo ventre, fazendo com que ocorra infecções urinárias recorrentes. Então, por isso que muitas vezes, até mesmo as domésticas, donas de casa que carregam, transportam muito peso, têm atividades domiciliares, né, que envolvem essa movimentação ou transporte de peso, elas têm uma maior probabilidade de adquirir infecções do trato urinário. E a gente tem aqui, né, também nesse slide, uma classificação em relação a essas infecções. A gente tem a bacteriúria, que pode ser assintomática, ou seja, seria uma infecção, né, com ausência de sintomas. Nós temos também aí a ITU, que seria a infecção do trato urinário baixo, também chamada de cistite, em que a gente tem alguns sintomas relacionados, como a disúria, a urgência miccional, que é aquela vontade de fazer xixi, né, de urinar consciente, né, e a dor suprapúbica, que é uma dor, né, acima da região pubiana. A gente também tem a infecção do trato urinário alta, que também pode ser chamada de pielonefrite, e que tem um início, muitas vezes, com um quadro de cistite, então começa com uma infecção do trato urinário baixa, sendo frequentemente acompanhada de febre elevada, geralmente superior a até 38 graus. E ela está associada a alguns sintomas, como, por exemplo, calafrios e dor lombar uni ou bilateral. Então, muitas vezes, esses exames, eles podem... na verdade, eles precisam ser associados aos outros exames de imagem, porque muitas vezes a pessoa está com um problema de infecção, né, uma doença infecciosa, e ela, na verdade, às vezes procura um outro tipo de exame ou um outro profissional de saúde, um médico não especialista específico para essa área, pensando que, por exemplo, ela está com uma doença da coluna, ela está com uma dor lombar, por exemplo, e, na verdade, ela está com uma infecção do trato urinário. Então, todos os exames, né, sejam os exames de imagem, quanto os exames laboratoriais, e esses tipos diferentes de exames, como nós vimos, até mesmo dentro dos laboratoriais, os microbiológicos, os exames de hemocultura. Então, todos eles, na verdade, precisam ser analisados, identificados e avaliados qual deles, ou quantos deles são necessários para que o diagnóstico ele seja preciso e confira realmente a condição, né, ofereça realmente a condição clínica que esse paciente tem. Na sequência, a gente vai falar sobre um outro exame, que é o líquor. Esse exame ele é muito utilizado, por exemplo, em pacientes com a suspeita, por exemplo, de meningites. Esse líquor ele é avaliado através de uma punção lombar, né? É o método mais utilizado para coletar essas amostras de líquido, né? Que é o líquido cefalorraquidiano ou LCR. Ele é uma importante ferramenta na avaliação diagnóstica de doenças neurológicas e ele é utilizado tanto para diagnóstico também como para terapias. Então, o líquor ele é um exame muito importante, né, que ele é principalmente usado então para avaliação de doenças neurológicas, como por exemplo a meningite, né, que seria uma inflamação das meninges. Ele é realizado através de uma punção lombar, né, em que o indivíduo recebe esse exame, na verdade, coletado, né, na coluna, através de uma punção lombar. E esse líquido, então, ele é retirado, que é esse líquido cefalorraquidiano, e ele é o principal método, né, para avaliação e acompanhamento, por exemplo, da meningite. Nós temos aqui alguns valores de referência, que seria, por exemplo, da pressão normal de abertura do líquor, que em crianças jovens varia de 10 a 100.
em crianças após 8 anos de idade de 60 a 200 e na obesidade, por exemplo, acima de 250. Aqui tem um recado para vocês que são relacionados a valores abaixo ou acima, né, de 60 e 250, relacionados com hipotensão intracraniana ou hipertensão intracraniana, né, que aí seriam condições clínicas graves tratadas em ambiente de UTI. Nós temos agora algumas principais indicações clínicas, né, que vocês podem avaliar nesse slide, que estão relacionadas, por exemplo, a doenças infecciosas, doenças inflamatórias, doenças vasculares, doenças metabólicas e doenças neoplásicas. Então, essas são as principais indicações da avaliação e da indicação, por exemplo, de um exame para avaliação do líquor. Passando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação clínica, que seria aquela fase pós-analítica em que os resultados eles expressam, né, a condição clínica do paciente. Então, aqui no slide a gente vai ver, né, que os linfócitos eles podem ser identificados, por exemplo, em algumas condições, como meningite viral, tuberculosa, fúngica, bacteriana, esclerose múltipla. Os neutrófilos, eles podem ser encontrados em meningites bacterianas, fase inicial da meningite viral, tuberculose fúngica, na hemorragia subaracnoide, em tumores meningiais, os eosinófilos, infecções parasitárias, reações alérgicas na derivação ventricular. E os macrófagos, eles podem ser também identificados, por exemplo, na meningite crônica, na meningite bacteriana tratada e também na hemorragia subaracnoide. Passando agora, a gente vai para um outro exame, que é o exame do escarro, e esse exame ele é utilizado, por exemplo, principalmente na avaliação da tuberculose. A incidência da tuberculose, como a gente pode avaliar nesse slide, ele está relacionado com, por exemplo, 90% dos casos de tuberculose do mundo, dentre 22 países até o ano de 2007. Portanto, a incidência de tuberculose no Brasil ela é alta e ainda permanece, né, aí em torno de 90% nesses dados coletados aí até 2007. Ocorreu também, né, uma queda nessa incidência em relação aos anos anteriores de 26% e de 32% na mortalidade. O que significa isso? Né? Que a incidência hoje ela é menor e a morte causada por tuberculose também. O escarro, então, ele nada mais é do que uma pesquisa, né, do bacilo álcool-ácido resistente, que é o bacilo Bar, né, ou também chamado de Mycobacterium tuberculosis. E qual que é a indicação clínica? Quando se deve indicar a realização desse exame? Quando os indivíduos apresentam tosse, com ou sem expectoração, por mais de 2 semanas, associado a febre vespertina, que é a febre no período da tarde, sudorese noturna, hemoptise e radiografia sugestiva de tuberculose. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação do resultado. Exame microbiológico, portanto, positivo. Sintomas positivos na tuberculose são, por exemplo, tosse com expectoração, febre vespertina, sudorese noturna, abundante, emagrecimento, fraqueza, anorexia, hemoptise e dor torácica moderada. Os procedimentos que devem ser seguidos são instruir precauções de gotículas na suspeita de tuberculose, porque essas gotículas elas podem passar, né, de um indivíduo para o outro, principalmente através da tosse, da fala. Monitorar padrão respiratório e gases arteriais por meio da gasometria arterial, quando adequado. Manter a cabeceira da cama elevada e utilizar a precaução reversa durante o transporte do paciente. E aqui a gente vai falar um pouco sobre como é feita essa cultura, né, que é o SUAB. A cultura tópica, né, ela é feita através do SUAB, que é o método de coleta do material biológico das feridas, que é um outro tipo de exame. As indicações são principalmente através para avaliação, né, de suspeita de infecções prévias, como, por exemplo, culturas de vigilância, para monitorar uma pessoa que teve alguma infecção e que, que tem algum tipo de recidiva ou que teve alguma remissão dessa infecção. Também como diagnóstico para o vírus H1N1, também é uma indicação. O método de coleta tem como vantagem baixo custo, né, e a não invasividade do paciente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação do resultado, que é como que a gente analisa na fase pós-analítica o resultado obtido desse exame. As infecções podem ser de pele, né? Então pode mostrar, por exemplo, presença de pus, mudança de odor, ou a característica do exudato. Sinais de inflamação, né? Então, como por exemplo, vermelhidão, tumefação, edema, dor.
Déficit da cicatrização em feridas limpas após 2 semanas aproximadas de tratamento que é feito de maneira adequada. Tecido de granulação frágil, tecido epitelial que reveste algumas partes da ferida, mas não outras. E sinais sistêmicos de infecção, como febre, leucocitose, aumento repentino da glicemia. E o que deve ser feito, né? Então, monitoração dos sinais vitais e dos sintomas da infecção. Instruir técnicas de isolamento, como eu falei, quando o paciente ele tem, né, alguma infecção, quando necessário. Promover a ingesta adequada de líquidos e nutricionais, né, adequados. Examinar a ferida diariamente e registrar o aspecto dela. E agora a gente vai passar para a nossa interatividade. Então, a urocultura é um exame que tem como objetivo avaliar e identificar doenças que podem causar infecção do trato urinário. Analisa as alternativas abaixo e identifica a alternativa incorreta. Letra A. Mulheres adultas têm 50 vezes mais chance de adquirir infecção do trato urinário do que os homens. Alternativa B. 30% das mulheres apresentam infecção do trato urinário assintomática ao longo da vida. Letra C. A bacteriúria assintomática é a infecção do trato urinário com ausência de sintomas. Letra D. A infecção do trato urinário baixa, cistite, é identificada por disúria, urgência miccional e dor suprapúbica. E letra E, a infecção do trato urinário alta, ou pielonefrite, tem como início o quadro de cistite, sendo frequentemente acompanhada de febre elevada, geralmente superior a 38 graus, associada a calafrios e dor lombar uni ou bilateral. E para finalizar, então, a alternativa correta é a letra B, portanto, 30% das mulheres apresentam infecção do trato urinário sintomática e não assintomática ao longo da vida. Eu agradeço a atenção de todos, bons estudos, até a próxima.